Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, se reúne com o presidente da República, presidentes da Câmara e do Senado e governadores para discutir a segurança pública. E você vai ver também. O Supremo retoma hoje julgamento de ação direta de inconstitucionalidade sobre alteração de registro civil sem mudança de sexo. Ministros concluem o julgamento de ações que questionavam o novo Código Florestal. Justiça do Rio de Janeiro proíbe que educandário em Bangu, na zona oeste da cidade, receba novos internos. Justiça nega pedido da defesa de Sérgio Cabral e bens do ex-governador e da ex-primeira-dama Adriana Anselmo continuam disponíveis para leilão. E cidadãos e autoridades se manifestam em audiência pública sobre voto impresso no TSE. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Supremo Tribunal Federal analisa se um transexual pode alterar o registro civil, mesmo sem ter feito a cirurgia para a mudança de sexo. O julgamento será retomado agora à tarde. 6 ministros já se posicionaram. Ainda na sessão de ontem foi concluído o julgamento das ações que questionavam artigos do novo Código Florestal. Na sessão dessa quarta, o plenário do Supremo considerou constitucional a maior parte dos itens questionados do novo Código Florestal de 2012. Em um dos pontos mais polêmicos, que trata da possibilidade do perdão a agricultores que desmataram além do permitido antes de julho de 2008, o STF entendeu que o trecho da lei não concede anistia, já que os proprietários ainda serão punidos caso descumpram os acordos firmados diante da adesão ao programa de regularização ambiental. Além desse item, o STF considerou que estão de acordo com a Constituição os dispositivos relacionados ao entorno de nascentes e olhos d'água intermitentes que determinam que essas áreas sejam consideradas de proteção permanente e ambiental. A decisão também reduziu as hipóteses de intervenção excepcional em áreas de preservação. O plenário retomou ainda o julgamento de uma ação que trata da possibilidade de mudança de nome e gênero no registro civil sem a realização de cirurgia de mudança de sexo. O relator, ministro Marco Aurélio, disse não ser necessário o procedimento cirúrgico e determinou alguns critérios. Cabe a cada qual trilhar a respectiva jornada, arcando com a responsabilidade imposta pela própria consciência, na busca pelos objetivos que se propôs a cumprir. O conceituário lógico desse raciocínio é a autorização da mudança no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Até o momento, já votaram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. E vamos falar agora com a repórter Aline Barcelos, que está com a consultora jurídica da TV Justiça. Aline, boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Aqui ao meu lado a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, vamos começar falando sobre o Código Florestal. O que prevaleceu em relação ao programa de regularização ambiental? Bom, o plenário do Supremo Tribunal Federal acabou concluindo ontem, Aline, o julgamento aí sobre essas questões todas envolvendo o Código Florestal. Então, ontem, com o voto do ministro Celso de Mello, que é o decano da Corte, foi possível, então, finalizar todas essas questões. Bom, o resultado que nós tivemos a partir daí é que diversos dispositivos do Código Florestal foram considerados válidos, alguns itens foram considerados inconstitucionais e alguns outros tiveram interpretação conforme a Constituição. Um dos pontos mais polêmicos que nós vimos e que gerou bastante debate diz respeito exatamente à questão se os benefícios, né, que estavam previstos ali no programa de recuperação ambiental, se eles efetivamente configuravam ou não um tipo de anistia para os produtores rurais. Então, a maioria do plenário entendeu que não configuraria uma anistia, que estariam, na verdade, preservados os princípios referentes ao direito ambiental, até porque o programa de regularização ambiental estimularia a regularização, a recomposição ambiental dessas áreas rurais para se adequarem tanto às áreas de proteção permanente quanto às áreas de reserva legal. Então, na verdade, houve, inclusive, a partir desse entendimento, uma interpretação conforme que, dentro do período em que esses
produtores rurais firmassem esse acordo no sentido de restabelecer aquelas áreas que foram degradadas por meio desse programa. O próprio acordo prevê que eles ficam sem possibilidade de serem punidos pelos fatos praticados antes de julho de 2008. Então, eles não podem ser punidos nem no âmbito administrativo nem penal. E o Supremo deu interpretação conforme a esse dispositivo, inclusive para entender que durante esse período do acordo não ocorre nem a prescrição nem a decadência. Muito obrigada pela entrevista. Érica. Obrigada por enquanto, Aline e Gisele, mas fiquem aí que daqui a pouco a gente volta a acioná-las, porque nós vamos ver agora a pauta de hoje do Supremo. Direito Econômico abre a pauta desta quinta-feira no plenário com um único processo, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde se discute a homologação de acordos referentes aos planos econômicos Collor 1 e 2. O segundo tema do dia é ordem social. Uma ação direta de inconstitucionalidade discute se é possível a alteração e supressão dos chamados espaços territoriais especialmente protegidos mediante a edição de medida provisória. Já uma ação civil originária tem o debate em torno de uma disputa judicial, em que é preciso determinar se as terras em litígio são de domínio da autora da ação ou se são de tradicional ocupação indígena e, em consequência, se há direito à indenização. Fecha a pauta direito eleitoral e matéria política, com o retorno ao plenário de proposta de modulação de efeitos em recurso extraordinário, em que o plenário já decidiu ser aplicável prazo de 8 anos de inelegibilidade aos condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico ou político, anteriormente à edição da Lei da Ficha Limpa. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Vamos voltar a falar com a Gisele e a Aline agora sobre a sessão de hoje. Aline? Pois é, vamos conversar novamente aqui com a nossa consultora jurídica. Gisele, hoje o plenário retoma o julgamento sobre a alteração do nome transexual. Ontem houve algumas divergências em relação ao julgamento. Explica pra gente o que vai ser discutido hoje aqui. É isso mesmo, Aline. Ontem o Supremo deu início a esse julgamento, como nós vimos inclusive na reportagem anterior. O ministro Marco Aurélio teve a oportunidade de proferir o voto dele numa ação direta de inconstitucionalidade. E o que nós vimos até agora, embora sejam dois processos que tratem do tema, um é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, relatado pelo ministro Dias Toffoli, e o outro que nós temos é essa ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ministro Marco Aurélio. Todos os ministros que acabaram se manifestando na ADI, eles entenderam que é possível sim fazer a alteração tanto do registro quanto da classificação de gênero no assento de registro civil junto aos cartórios de registros civis. Mas houve uma certa, sem que haja necessidade de se submeter a uma cirurgia de transgenitalização. Mas houve divergência em relação a alguns pontos, alguns requisitos. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio entendeu que haveria necessidade de se ter uma idade mínima, uma comprovação médica, que a pessoa passasse por uma espécie de estudo psicossocial, para que pudesse, na verdade, verificar se ele já estaria apto para fazer esse tipo de alteração. Houve divergência exatamente em relação a esses pontos. Então, seria sobre a necessidade de uma idade mínima para se submeter ou não a essa possibilidade de alterar o registro civil. A própria via, seria necessário, então, uma via judicial ou a via administrativa? Tem ministros que entenderam que essa comprovação, essa constatação da transexualidade deveria ser constatada em juízo e, a partir dessa constatação, teria, então, a possibilidade de alteração no registro civil. Outros ministros entenderam que basta o critério da autodeclaração. Não haveria necessidade de que o transexual comprovasse aquela situação. O fato dele se autodeclarar, isso por si só já legitimaria a alteração do nome nos registros civis. Então, seriam esses aspectos que agora devem retomar ao debate no plenário do Supremo Tribunal Federal e vamos aguardar como será a decisão dos ministros. Há, sim, uma previsão de que esse julgamento seja finalizado ainda hoje. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Voltamos com você, Érica. Só peço mais um minutinho para vocês, porque a gente vai ver que o Supremo deve analisar hoje se mantém a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que confirmou o acordo dos planos econômicos dos anos de 1980 e 1990, fechado entre bancos e poupadores. Este acordo, mediado pela Advocacia Geral da União, põe fim a uma disputa judicial de mais de 20 anos. Ganha o poupador, que vai receber e poder usufruir dos recursos, em sua maioria pessoas, como eu disse, já de idade avançada. Ganha também a instituição financeira, portanto, os bancos ganham efetivamente, porque consegue, de alguma forma, se programar para que esse aporte de recursos seja feito de modo planejado. Em especial, ganha a economia brasileira,
que passa agora a ter circulando recursos aí na casa dos bilhões de reais e com isso fomentando ainda mais ou se associando ainda mais, né, com uma das medidas para reaquecer ou de se aprimorar esse reaquecimento da economia. Gisele, essa decisão do STF sobre o acordo servirá de parâmetro para a solução de casos semelhantes? Sem dúvida, Érica, haverá sim, a partir do momento em que o Supremo definir, né, sobre essas questões, que na verdade já houve uma homologação do acordo pelo ministro Ricardo Lewandowski, mas ele condicionou a validade dessa homologação à análise do plenário. Então, o plenário hoje também se debruça sobre esse tema. Inclusive, esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela representa um dos processos de maior litigiosidade que nós temos na história, porque ela representa exatamente a situação de inúmeros brasileiros que acabaram sendo afetados pelos planos econômicos e que tiveram aí seus rendimentos alterados em relação à poupança. Então, certamente haverá um impacto e aí tem uma estimativa de economistas de que esse acordo poderá injetar em torno de 12 milhões na economia. Agora, o importante é que o ministro Ricardo Lewandowski, ao homologar o acordo, ele deixou bem claro. O Supremo, a partir do momento em que homologa esse acordo, ele não estará acatando tese nenhuma que está colocada por qualquer das partes. Ele não estará definindo ou declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Ele estará apenas validando o acordo de vontades no que diz respeito ao direito de propriedade, de disposição da propriedade das partes que estão ali litigando na ação. Então, certamente será uma referência de um dos maiores acordos coletivos na história que nós temos e certamente esse tema é bem provável que os ministros analisem e que os ministros possam então debater sobre o acordo que já foi feito pelo ministro Ricardo Lewandowski e que será na tarde de hoje submetido ao plenário para que os demais ministros possam se manifestar. Érica. Obrigada, Aline. Obrigada, Gisele. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, negou o pedido da defesa de Sérgio Cabral e de alguns dos bens do ex-governador e da ex-primeira-dama Adriana Selmo vão continuar alienados e disponíveis para leilão. A decisão foi tomada pela primeira turma especializada da Corte, que manteve o que havia sido determinado pela primeira instância a pedido do Ministério Público Federal. Em outra decisão, a pedido da defesa de Adriana Anselmo, o imóvel de Mangaratiba foi retirado do leilão. Exames criminológicos feitos por psicólogos para progressão de regime penal podem ser negados por juízes. A decisão é do STJ, que ressaltou que o exame não é mais obrigatório nesses casos. O entendimento é dos ministros da 6ª turma. Eles consideraram que a elaboração do laudo criminológico por psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz ilegalidade à decisão do juízo. O caso analisado envolve um habeas corpus contra o pedido de progressão para o regime semiaberto que havia sido negado com base em exame criminológico realizado apenas por psicólogo, sem avaliação do médico psiquiatra. Os advogados de defesa do preso pediam que o exame fosse declarado nulo, mas na decisão o juiz das execuções considerou que, por se tratar apenas de procedimento pericial, a avaliação psicológica pode ser feita tanto por psiquiatra quanto por psicólogo. No STJ, o relator do habeas corpus, ministro Nefe Cordeiro, confirmou o entendimento. Com base na jurisprudência da Corte, o ministro lembrou que foi abolida a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, mas destacou que nada impede sua utilização como fundamento para indeferir o pedido. A turma seguiu o entendimento do relator. E você vai ver ainda nesta edição. Justiça do Rio de Janeiro proíbe que educandário em Bangu, na zona oeste da cidade, receba novos internos. A gente volta já já. Estamos de volta e agora para falar de segurança pública. A Justiça do Rio de Janeiro proibiu na manhã de hoje que o educandário Santo Expedito em Bangu, na zona oeste do Rio, receba novos internos. O Centro de Reabilitação para Menores Infratores tem capacidade para 232 jovens, mas abriga mais que o dobro. Todos são adolescentes cumprindo medidas socioeducativas na unidade. Além da superlotação, a unidade apresenta problemas estruturais.
E a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, se reuniu hoje pela manhã com o presidente da República, presidentes da Câmara e do Senado e governadores para discutir justamente a segurança pública. Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Esse encontro no Palácio do Planalto foi para falar exatamente sobre essas medidas adotadas pelo governo federal e também pelos estados em relação à segurança pública, e isso inclui ainda a situação do sistema penitenciário brasileiro. O presidente Michel Temer disse que o combate à violência é prioridade nessa gestão e que também vai fazer bastante investimento nas polícias. A ministra Carmen Lúcia comentou sobre a importância dessas ações para a sociedade e definiu o que é segurança pública para ela. Que cada cidadão possa ir dormir sem sobressalto, sem achar que a cada minuto pode acontecer alguma coisa que transgride o que lhe está assegurado como o acervo de bens jurídicos garantidos. Foi para isso que lutamos até aqui, foi para isso que a humanidade saiu da barbárie ao marco civilizatório. E é isso exatamente que faz com que o Estado seja confiado, seja confiável, seja da confiança do cidadão. Uma democracia vive disso e só disso, da confiança que o cidadão tem que o Estado não vai permitir que alguém, pela força, lhe retire os direitos, especialmente este, de andar na rua sossegadamente, de ir dormir sem saber o que vai acontecer durante a madrugada dentro da sua casa ou com a sua filha que saiu ou o que quer que seja. Isso é a segurança pública. A reunião no Palácio do Planalto ocorre dias depois do anúncio da criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e da Intervenção Federal no Estado do Rio. A cobertura completa desta reunião da ministra Carmen Lúcia com governadores e presidente da Câmara e do Senado no Palácio do Planalto você acompanha na segunda edição do Jornal da Justiça, às 6h30 da tarde. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. Planos de saúde não podem negar tratamentos e exames sem justificativa. Em casos como esse, os pacientes podem exigir a documentação para entrar na justiça e garantir a cobertura. Isso é um direito de qualquer consumidor. Direito Econômico abre a pauta desta quinta-feira no plenário com um único processo, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde se discute a homologação de acordos referentes aos planos econômicos Collor 1 e 2. O segundo tema do dia é ordem social. Uma ação direta de inconstitucionalidade discute se é possível a alteração e supressão dos chamados... Tivemos um problema aí, mas agora a gente vai ver que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a tramitação de uma ação em foro diferente do local de residência do consumidor, mesmo que no contrato conste outro endereço. Um hospital entrou com uma ação de cobrança contra um homem por causa da falta de pagamento dos custos de internação de um familiar. Essa ação foi proposta na cidade de Avaré, em São Paulo, onde fica a unidade hospitalar. Mas o consumidor alegou na justiça que a cláusula de eleição de foro seria abusiva, já que ele teria que viajar aproximadamente 260 quilômetros até o local onde tramita o processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a alegação de prejuízo ao consumidor e manteve o processo de cobrança na comarca de Avaré. O tribunal concluiu que, nesse caso, a ação em local diferente do domicílio do consumidor não causaria prejuízo para ele, já que tem à disposição o protocolo integrado que possibilita a prática de atos processuais sem o deslocamento até a outra cidade. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, manteve a decisão. Ela ressaltou que o fato de se tratar de relação de consumo não é suficiente para declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro, sobretudo quando as instâncias originárias destacaram não haver prejuízos à defesa do recorrente. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Cidadãos e autoridades se manifestam em audiência pública sobre voto impresso no TSE. É daqui a pouco. A Polícia Federal deu início nessa manhã à Operação Descarte para desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro e corrupção que usava empresas falsas e laranjas para cometer crimes. Aline Barcelos volta a falar com a gente. Aline?
Pois é, Érica, a Polícia Federal cumpre 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O objetivo da Operação Descarte é desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos pagos por prefeituras municipais pela limpeza urbana. Segundo a Polícia Federal, as empresas que participavam do esquema anunciavam itens inexistentes, como sacos de lixo e detergente. O cliente, então, pagava por esse produto. O valor era, então, repassado para empresas de fachada que posteriormente enviavam esse valor ao exterior ou então repassavam para pessoas ligadas ao cliente inicial. De acordo com a Receita Federal, foram emitidos mais de 900 milhões de reais em notas fiscais com indícios de fraude. Érica. Obrigada, Aline. O ex-deputado estadual do Paraná, Carli Filho, foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado no júri popular que terminou no início da noite de ontem. Ele foi condenado por causar um acidente de trânsito em maio de 2009 em Curitiba. Segundo a perícia, Carli Filho dirigia a uma velocidade entre 161 e 173 km por hora. O carro voou pela avenida e caiu em cima de outro veículo, onde estavam 2 jovens que morreram na hora. Eles tinham 20 e 26 anos de idade. Carli Filho estava com a carteira de habilitação cassada com 130 pontos e 30 multas, sendo 23 por excesso de velocidade. E hoje teve sessão plenária no TSE. O repórter Henrique Amaral acompanhou e tem as informações para a gente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral julgou extintos processos que que acusavam o PSOL de não destinar na propaganda partidária o tempo determinado por lei para a promoção da participação feminina na política. É que a punição para essa infração era a suspensão de tempo na propaganda partidária no semestre seguinte ao do julgamento. Mas a lei que criou o Fundo Especial de Financiamento de Campanha acabou com a propaganda partidária. Por isso, o TSE julgou extintos os processos, mas sem o prejuízo de que as partes interessadas tentem a punição da legenda em outras esferas judiciais. Hoje de manhã, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral também determinou que candidatos transgêneros devem preencher a cota de representação de acordo com o gênero com o qual se identificam. O plenário do TSE analisou o caso ao responder consulta da senadora Maria de Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. A senadora fez 2 perguntas ao Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, ela queria saber como seria a contagem de transgêneros para preencher a cota de representação de gêneros de candidatos em uma eleição. Depois, a senadora perguntou se o nome social, forma pela qual pessoas que se identificam com outro sexo querem ser chamadas, poderia ser utilizado em candidaturas majoritárias e proporcionais. Ao responder à consulta, o relator do processo, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, afirmou que os candidatos devem preencher a cota de gênero de acordo com o sexo com o qual se identificam. A identidade de gênero de quem for se candidatar a um cargo eletivo deve ser informada no cartório eleitoral. A autodeclaração de gênero deve ser manifestada por ocasião do alistamento eleitoral. São 151 dias antes das eleições, eminente presidente, para evitar justamente ou para diminuir a possibilidade de fraude. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto também respondeu positivamente à segunda indagação da consulta. Assim, candidatos transgêneros podem usar o nome social tanto em disputas majoritárias quanto em eleições proporcionais. É possível o uso exclusivo do nome social nas urnas eletrônicas, observados os parâmetros do artigo 12 da Lei das Eleições, que permite o registro do, aspas, prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente. O plenário seguiu o relator por unanimidade. Ainda hoje de manhã, os ministros aprovaram a resolução que trata sobre o voto impresso. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral tem até o dia 13 de abril para determinar a quantidade de sessões eleitorais com voto impresso nas eleições de outubro. De acordo com a resolução, o registro impresso do voto não terá nenhuma identificação do eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral vai determinar, até 13 de abril de 2018, a quantidade mínima de sessões com voto impresso em cada unidade da federação.
e caberá aos tribunais regionais eleitorais determinar quais municípios, zonas e seções terão o voto impresso implementado. A resolução foi aprovada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral na sessão plenária desta quinta-feira. Nós aprovamos a minuta de resolução que dispõe sobre o procedimento a serem adotadas nas sessões eleitorais que utilizarão o módulo impressor nas eleições. No voto que foi distribuído aos ministros, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, destacou que a urna eletrônica e a biometria foram implementadas de forma gradual e que é necessário que com o voto impresso seja da mesma maneira. O voto impresso foi uma determinação do Congresso Nacional. A exigência está na reforma eleitoral de 2015. O Tribunal Superior Eleitoral realizou no início da semana audiência pública sobre o assunto, para que a população pudesse contribuir com sugestões antes que a resolução fosse votada. Bom, nós ficamos lhe devendo a reportagem sobre a justificativa dos planos de saúde, mas prometemos exibi-la amanhã. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.